Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma pequena aula sobre logística reversa. Mas antes de iniciar esse conteúdo, eu gostaria de abordar com vocês dois conceitos. Primeiramente, o que é logística, e em um segundo momento, o que seria cadeia de suprimentos. Ambas são conceitos muito parecidos, onde os alunos costumam se confundir, mas que, apesar de possuir suas particularidades, eles têm características diferentes, são independentes e juntos eles contribuem para um processo, né, de produção e entrega de produtos e serviços aos clientes. Primeiramente, vamos aqui ao conceito de logística. Por logística se entende um conjunto de métodos e meios destinados a fazer o que for preciso para entregar os produtos certos no local adequado ao cliente. Então, assim, entendam que quando eu falar de logística, eu estou falando de métodos e meios para entregar um produto na mão do cliente. Em um segundo momento, eu tenho a cadeia de suprimentos. E o que vem a ser a cadeia de suprimentos? Ela é também conhecida como supply chain, né? E no caso é o nome em inglês. E ela é o sistema que compreende o conjunto de atividades que envolvem produção, armazenamento, transporte, produção ou serviço. Dentro da cadeia de suprimentos, eu também tenho aqui atividades como compra da matéria-prima, controle de estoque e o transporte do produto até o cliente final. Então, quando eu falo de cadeia de suprimentos, eu estou falando ali de um conjunto de atividades, de agentes e de fatores que juntos formam um caminho no qual o produto percorre desde o momento da sua criação até o momento da entrega na mão do cliente. Então, essa imagem ela pode representar um pouquinho do que seria essa cadeia de suprimentos. Vejam que eu trabalho com fluxo de informações e com fluxo financeiro e de produtos. Então, quem participa, no caso dessa cadeia de suprimentos, é o fornecedor, a indústria, a distribuição, o varejo, né? Entendam o varejo como ali o comércio em si e o comerciante. Então, eu e você, e o consumidor. Então, eu e você fazemos parte de cadeias de suprimentos, várias cadeias de suprimentos, sejam elas ali alimentícias, de produtos de longo prazo, enfim. O produto ou serviço que nós temos acesso, eles fazem parte de uma cadeia de suprimentos, porque houve todo um processo, desde a etapa da criação até a compra da matéria-prima, até o desenvolvimento desse produto antes de chegar nas nossas mãos. E aí, depois que eu entendo o que é uma cadeia de suprimentos, eu chego à seguinte conclusão, que cadeia de suprimentos é algo mais complexo que envolve vários agentes e como contribuinte para a execução da cadeia de suprimentos, eu tenho a logística. A logística, né, é uma forma administrativa que compõe meios e métodos para facilitar o processo de transporte desse produto. E quais são os principais objetivos da logística e da cadeia de suprimentos? Eles têm o objetivo de gerenciar todas as tarefas referentes à logística interna. E quando eu falo de logística interna, eu estou falando ali daquelas atividades que envolvem o transporte do produto, da matéria-prima, enfim, o transporte físico, materiais e elementos dentro ali de uma indústria ou de uma empresa, ok? Então, ele tem como objetivo gerenciar logística interna e externa, que é quando sai dali da minha empresa, a entrega até até um distribuidor, até um canal de vendas ou até o meu cliente. E, além de gerenciar a logística interna e externa, proporcionar o controle e cooperação entre todos os integrantes dessas atividades. Então, ali eles visam garantir ali essa cooperação, né? O controle das atividades, a cooperação entre as atividades que cada um dos agentes executa. Então, frisando, quem são os principais agentes integrantes ou agentes de uma cadeia de suprimentos? São os fornecedores, prestadores de serviços e consumidores. Então, após compreender o que vem a ser logística, vocês têm a noção de que esses meios e atividades que contribuem ali para a produção e a entrega
do produto ao cliente final. E eu tenho vários tipos de logística. A logística empresarial, a logística de distribuição, logística de produção. Cada uma delas tem ali um papel. E junto com esses tipos de logística, eu também tenho a logística reversa, né? E o que vem a ser a logística reversa? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, logística reversa pode ser definido como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Então, entendam que logística reversa é um conjunto de ações, procedimentos e meios, né, que viabilizam a coleta e a restituição dos resíduos sólidos produzidos por uma empresa, aonde, após esse retorno desses resíduos, é realizado um reaproveitamento ou uma destinação ambientalmente adequada. Então, é toda aquela preocupação. Então, as empresas que executam uma logística reversa, elas estão preocupadas em realizar, né, um desenvolvimento sustentável para a sua empresa e para a comunidade e o meio ambiente. Então, quando eu falo de logística reversa, eu tenho, no contexto atual, eu estou falando de estou falando de uma necessidade que a maioria das empresas já possui. Ou seja, antes era um diferencial para qualquer empresa estar trabalhando ali com uma logística reversa, mas hoje é uma necessidade, quase que uma obrigação, né? Visto que hoje em dia nós temos ali uma forma de fiscalizar ou acompanhar melhor os processos e os impactos que uma empresa está causando no meio ambiente ou à comunidade. Então, quando eu falo ali de logística reversa, deixou de ser um diferencial e hoje em dia é mais uma necessidade que as empresas possuem. Principalmente porque conforme de Souza, não é somente para satisfazer a questão ecológica, mas para sobrevivência. Então, entendam que, além da questão ecológica, as empresas elas estão sendo bem vistas ou mal vistas por seus clientes, concorrentes e a comunidade em si. Além disso, né, o retorno e a reutilização de alguns materiais contribuem para a economia da empresa. Tá, professora, mas o que tem a ver logística reversa com o assunto de gestão ambiental? Quando eu falo de gestão ambiental, eu estou falando ali da possibilidade da empresa ser autossustentável. Então, eu estou falando de sustentabilidade. E a logística reversa é uma atividade que pode proporcionar sustentabilidade para uma empresa. Então, quando eu estou falando ali de desenvolvimento sustentável, ILR, logística reversa, eu estou falando ali de um desenvolvimento capaz de manter um progresso humano, não só para o presente ou dentro de alguns anos, mas pensando no futuro. Então, após se praticar a sustentabilidade através da logística reversa, nós temos aqui diversas vantagens para a sociedade, para o meio ambiente. Entre elas, estão ali a possibilidade de retorno dos resíduos sólidos às empresas de origem, né, evitando que eles possam poluir ou contaminar o meio ambiente. Permite economia nos processos produtivos das empresas, né? Cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino dos resíduos sólidos. Essa responsabilidade compartilhada, nós vamos ver a seguinte, que é ali o momento em que você cria ali uma consciência, até mesmo na sua comunidade, da necessidade de participar dessa logística reversa. E as indústrias passarão a usar uma tecnologia mais limpa para facilitar a reutilização, e criarão embalagens, produtos que sejam mais facilmente reciclados. Hoje em dia, nós percebemos que até mesmo os descartáveis são produtos facilmente reciclados. Vocês se recordam de algum produto que seja facilmente reciclado? Eu, quando falo desses produtos, eu me lembro do canudinho de papel que a gente utiliza hoje em dia, né, no lugar do canudinho de plástico, ou dos copos biodegradáveis que já estão disponíveis em vários locais.
Então, dentro dessa ideia de desenvolvimento sustentável e de logística reversa, eu tenho ali a participação e a contribuição de vários agentes. Então, eu tenho o papel do meu consumidor, do meu comerciante, da indústria e do governo. E quais são esses principais papéis? Quando eu estou falando do meu consumidor, ele tem a responsabilidade, né? E ele contribui com a devolução do produto, né? Que não são mais utilizados. E essa devolução é um descarte feito no local adequado, no local correto, né? Em algumas empresas possuem postos de coleta. Ou simplesmente quando você trabalha com a coleta seletiva do seu lixo. Os comerciantes, eles trabalham ali com a instalação dos locais específicos para essas coletas de devolução, para essa coleta, ou seja, para devolução. As indústrias retiram esses produtos através de um sistema de logística e o governo cria campanhas de educação e conscientização para os consumidores. Além disso, eu até já citei várias vezes em sala de aula, quem lembra, né, da coleta seletiva realizada num dia diferente, aonde vem aquele caminhãozinho do lixo com aquele apito avisando, e que foi até cortada, né, ali da Ceilândia, porque, infelizmente, tinha um custo muito alto para se manter toda uma equipe para realizar essa coleta seletiva. No entanto, nem todo mundo, no entanto, eram pouquíssimos os moradores de Ceilândia que contribuíam com essa ação. Essa imagem pode demonstrar como funciona esse processo. Eu tenho aqui o meu consumidor com um descarte seletivo no local adequado, né? A prefeitura agindo ali em parceria com as cooperativas e associação de catadores que realizam a reciclagem. Tenho aqui os catadores individuais que realizam as coletas, né, nas ruas ou trabalham com doações e transformam, né? Ou seja, e trabalham junto a comércios atacadistas, materiais de reciclagem, ou seja, os sucateiros, né? Eles têm ali um grupo de pessoas que trabalham com essa coleta, né? Ali na Hélio Prates mesmo, a gente pode identificar pelo menos um ou dois que trabalham com esse comércio atacadista de sucateiros. E aqui eu tenho aqui as empresas que realizam também, né, essa atividade de coleta, trabalham também tanto com essas pessoas, os sucateiros, quanto com a coleta coletiva e básico de como se realiza na prática uma logística reversa. Eu tenho uma empresa fabricante de pneus que deverá receber de volta os seus produtos usados. O consumidor, após usar os pneus, deverá encaminhá-los aos postos de coletas específicos, onde serão retirados pelo fabricante. O fabricante reutilizará esses pneus usados após passar por um determinado procedimento na linha de produção de pneus novos ou outros produtos. Desta forma, a logística reversa impedirá que esses pneus sejam descartados em rios ou terrenos, poluindo o meio ambiente. Então, todas essas etapas que nós visualizamos, no qual se realizou ali uma logística reversa, elas fazem parte de um processo. E segundo a ISO 9000, processo é definido como qualquer atividade que recebe uma entrada, agrega-lhe valor e gera uma saída. No caso aqui, eu tenho input, output, entrada e saída. Mas antes disso, eu tenho aqui um processo de geração de valor. O que vem a ser a geração de valor? É essa transformação dos recursos organizacionais, né, em resultados concretos para o cliente. Nós temos vários tipos de processos. Entre eles, temos como exemplo os processos de desenvolvimento, fabricação, montagem de produto, obtenção, como vocês podem ver aqui, de recursos, o preenchimento de pedido. Tudo é um processo. São várias as atividades que realizam processos. Então, os processos, eles integram pessoas, ferramentas e métodos para executar uma sequência de passos com o objetivo de quê? De definir e transformar determinadas entradas em determinadas saídas. Então, dessa forma, vocês puderam perceber que todos os processos são compostos por entradas e saídas, tempo, espaço, ordenação, objetivos e valores que resultam em uma estrutura para fornecer serviços e produtos aos clientes. E quais são os principais produtos que fazem parte dos sistemas de logística? Nós temos aqui o exemplo de pneus,
pilhas e baterias, embalagens, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes de automóveis, peças e equipamentos eletrônicos, baterias, medicamentos vencidos e eletrodomésticos. Agora vamos só dar uma ênfase nas principais etapas de uma logística reversa. Ela é composta pela coleta, onde vocês podem ver aqui os exemplos de um caminhão de lixo, os carrinheiros ou os coletores de resíduos. Seguido pela etapa de embalagem, onde vocês têm aqui o exemplo de embalagem de resíduos de papel ou armazenamento de embalagens, né, de agrotóxicos. Eu tenho aqui a etapa da expedição, que é justamente esse transporte desse produto embalado até o local adequado, onde irá se realizar a transformação do produto, a reciclagem ou a devolução para a empresa. Aqui eu tenho uma expedição de embalagens de agrotóxicos e aqui a expedição de pneus usados. E a destinação dos resíduos, né? Quais seriam essas destinações? Eu tenho diversas destinações. Elas podem retornar aos fornecedores, revender os produtos, recondicionar os produtos ou reciclar os produtos e até mesmo um descarte correto desses produtos. Então, vamos entender o seguinte, que a abordagem de processos, né, bem implementados dentro das organizações, elas servem como instrumentos de apoio à logística reversa. Para se ter eficácia nesses processos, eu preciso ter o quê? Preciso ter um planejamento, uma implementação, uma operação, verificação e análise pela administração, no sentido de sempre estar alcançando uma melhoria contínua. Então, sempre que eu estou visualizando, sempre que eu estou buscando uma melhoria contínua num processo de gestão ambiental da minha empresa, eu vou ali conquistando, eu vou verificando o surgimento de normas de gestão ambiental dentro da minha empresa. Porque cada nova etapa, porque para se realizar cada nova etapa, deve-se existir um processo definido. E esse processo definido praticamente é uma norma para a empresa, ou seja, você tem que seguir aquela norma para se executar tal procedimento por meio de ações preventivas. Então, eu avalio quais são as atividades que poderão gerar impacto no meio ambiente, eu realizo processos, padronizo, normalizo processos preventivos para mitigar ou minimizar esses impactos. E essas normas são integradas a outros requisitos de gestão ambiental. Eu trouxe para vocês o ciclo PDCA, né? Ele é um método de melhoria contínua. Como funciona um ciclo PDCA, professora? Ele é composto por 4 etapas. Primeiramente, eu planejo, como vocês identificaram, que um sistema de gestão ambiental, ele precisa ter um planejamento. Então, quando eu faço esse planejamento, por exemplo, eu estou ali localizando os problemas, estabelecendo planos de ação. Depois, eu executo essas ações, né? Eu coloco o meu plano em prática. Terceiro momento, eu checo se os planos estão sendo bem executados, ou seja, eu acompanho, né, os processos. Por isso, eu tenho que ter ali ferramentas de acompanhamento, um cronograma, né, com períodos que eu tenho que avaliar, né, se as minhas metas estão sendo atingidas. E por último, eu tenho aqui o agir, que é a ação corretiva no insucesso. Ou seja, toda vez que eu executei, né, eu planejei, executei e eu verifiquei, depois dessa verificação, tudo aquilo que não deu certo, eu tenho que corrigir. Então, eu corrijo, né, eu faço uma ação em cima do que não deu certo e reinicio o meu processo. Então, leiam aqui comigo. A norma 14.001 especifica os requisitos para que um sistema de gestão ambiental capacite uma organização. E essa norma tem como foco o gerenciamento das variáveis ambientais de uma organização que configura-se com um sistema de gestão balizado nas hipóteses de um desenvolvimento. Então, entre os requisitos, né, para se obter um sistema de gestão ambiental, é realizar melhorias contínuas através, no exemplo, que são baseadas nesse ciclo PDCA, que é uma ferramenta gerencial de aplicação de melhoria contínua de sistemas de gestão.
Então, é nesse contexto da ideia de melhoria contínua, que passa ali por 4 etapas, que eu padronizo, né? Que eu homogeneizo, padronizo as iniciativas de implementação de um modelo de gestão ambiental. Então, assim, como nós estudamos uma aula passada, a ISO 14000, ela é uma espécie de padronização, né? Ela é uma espécie de padronização da qualidade. E essa ferramenta, o ciclo PDCA, ele traz a possibilidade dessa padronização de qualidade, porque eu percebo ali um ciclo contínuo de melhoria. E com isso, a redução de impactos ambientais em todo o processo de suprimento e de produção.